Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de simulação de processos produtivos, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais dessa disciplina ou de outras correlacionadas, tá? Do curso de vocês, nosso contato tá na descrição, tá? Só acessar ali, salvar o nosso contato ali e entrar em contato, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês também, tá? Pessoal, como sempre, vou fazer uma leitura, uma contextualização inicial aqui para vocês entenderem os principais pontos dessa disciplina. E assim, pessoal, vou explicar os conceitos básicos, tá? Vou partir assim do princípio que você ainda não conhece alguns conceitos aqui, não entende muito sobre simulação de processos, nunca mexeu no software, então vou explicar os conceitos mais básicos aqui para que todo mundo consiga entender, tá? Mesmo que você não tenha o conhecimento, ok? Então vamos lá, olha só o que ele diz aqui para nós. Contextualização. Crystal Tech e a revolução dos vidros inteligentes, tá? A história. Na cidade de Alto Cristal, uma empresa inovadora chamada Crystal Tech está transformando a indústria de vidros tecnológicos. Fundada por Isabela Martins, uma engenheira apaixonada por inovação, a Crystal Tech começou como uma pequena fábrica de vidros temperados, mas com o avanço das tecnologias de materiais, a empresa decidiu investir em vidros inteligentes, capazes de se adaptar à luminosidade e temperatura externa. Recentemente, a Crystal Tech lançou seu produto emblemático, tá? O Cristal Violeta, um vidro fotossensível que ajusta a sua transparência conforme a intensidade da luz solar. Esse vidro revolucionário ganhou espaço na construção civil e na indústria automotiva, aumentando significativamente a demanda. No entanto, a fabricação do cristal violeta é complexa e envolve várias etapas críticas que precisam ser modeladas e otimizadas para garantir eficiência produtiva. O processo, tá? Os pedidos chegam na fábrica seguindo uma distribuição exponencial com média de 40 minutos. O material principal, um vidro de quartzo tratado com nanopartículas de óxido de tungstênio, precisa ser preparado antes do processamento. O tempo de preparação do material segue uma distribuição Expo 25 minutos e é realizado por um operador de preparação. Os vidros são então cortados e moldados conforme as especificações do pedido. Esse processo, realizado por uma máquina CNC especializada e segue uma distribuição normal com média de 6 minutos e desvio padrão de 1,5 minutos. Tá? Após o corte, os vidros passam por um processo de revestimento químico com a solução fotossensível em uma câmara de revestimento. Esse processo segue uma distribuição triangular com um mínimo de 100 minutos, moda de 130 minutos e máximo de 160 minutos. As peças revestidas são então levadas para secagem e cura em uma câmara térmica controlada, onde o tempo de processamento segue uma distribuição triangular com mínimo de 90 minutos, moda de 120 minutos e máximo de 140 minutos. Após a cura, as peças passam por um período de espera para a estabilização das propriedades do revestimento, garantindo a adequação ao controle de qualidade. O tempo de espera segue uma distribuição normal com média de 30 minutos e desvio padrão de 5 minutos. Antes de serem enviadas para a embalagem, todas as peças passam por um rigoroso controle de qualidade realizado por um inspetor da qualidade, que inclui testes ópticos e resistência mecânica. O tempo de inspeção segue uma distribuição exponencial com média de 12 minutos. Aproximadamente 4% das peças são rejeitadas. Tá?
Os vidros aprovados são embalados por um operador de embalagem e preparados para envio conforme os requisitos do cliente. O tempo de embalagem segue uma distribuição triangular com mínimo de 3 minutos, moda de 4 minutos e máximo de 5 minutos. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente vai fazer uma revisão depois. Vamos colocar numa tabelinha todos esses dados aí para a gente conseguir jogar lá no Software Arena, tá? Basicamente o que ele trouxe aqui são todos os processos, os tempos, as funções que nós vamos colocar lá dentro do Arena, em cada um dos processos, tá? Que vai impactar diretamente lá na produção, no nosso relatório. Então é importante demais a gente fazer uma tabelinha com função, nome do processo, né? Quantidade de operadores e por aí vai, para a gente de fato ter uma tabelinha organizada e conseguir montar, beleza? Ok, vamos lá então. O que ele pede aqui na fase 1? Fase 1. Agora, já conhecendo todas as informações do processo produtivo da Cristaltech, você decide simulá-lo, utilizando o Software Arena. Para isso, você se lembra que o que precisa considerar também os tempos de deslocamentos que ocorrem entre alguns setores. Você deve considerá-los nessa simulação. São eles: entre revestimento químico e entrada da secagem e cura, é um transporte aí de um deslocamento de 3 minutos, tá? Entre secagem e cura e inspeção da qualidade, 5 minutos. Entre inspeção da qualidade e embalagem, 1 minuto, tá? Elabore uma simulação no Software Arena com duração de 24 horas, considerando 10 replicações e com unidade de tempo base em minutos, ok? Responda. Apresente uma imagem do fluxograma do processo produtivo do produto Cristal Violeta, que foi criado e executado no Software Arena. Qual foi a quantidade das peças médias que entraram e saíram do processo? Evidencie sua resposta com uma imagem do relatório gerado pelo Arena. C. Qual foi o tempo total médio para a fabricação de uma peça? Evidencie sua resposta, tá? Sempre com uma imagem ali. D. Qual foi o tempo total médio de transferência de uma peça? E. Elabore uma tabela que demonstre o tempo médio de espera em cada uma das filas dos processos e o tamanho médio dessas filas, tá? F. Qual operação possui maior número médio de entidades aguardando na fila? Qual é a entidade e o tempo médio de espera nessa fila? Esse aqui seria o nosso gargalo, tá? Já de antemão aqui é o nosso gargalo, pois é onde vai ter o maior número de peças na fila, ou tempo, né, de espera na fila. Beleza? Qual a taxa de ocupação de cada recurso em percentual? Qual recurso está mais sobrecarregado e qual recurso está mais ocioso? Evidencie sua resposta também com uma imagem. Beleza? Só para finalizar então, fase 2, vamos ver o que ele pede aqui. Com a simulação do processo produtivo da Cristaltech, como você avaliaria os seus resultados? Para isso, responda: a proporção de pedidos que saem no período simulado em relação aos pedidos que entram está boa? Justifique sua resposta. Se você pudesse escolher um único recurso para dobrar a capacidade, você teria resultados mais satisfatórios em número de pedidos finalizados na simulação? Justifique sua resposta. Vamos fazer os testes. Então, depois que nós montarmos tudo, nós vamos colocar aqui dobrar o recurso em um dos processos para ver se ocorre uma melhoria nos nossos resultados ou se não, beleza? Tá. Só explicando melhor alguns conceitos aqui, pessoal. Basicamente a gente vai montar todo esse processo aqui no Software Arena. Vamos gerar o relatório e fazer as análises, tá? Mas só para ficar bem claro aqui para vocês, alguns conceitos, que é o seguinte. Por que é útil, né? Nós fazemos isso no Software Arena, tá?
Com a simulação, nós conseguimos testar diversos cenários, tá, pessoal? Sem interromper a produção. Então a gente precisa ir lá, parar o chão de fábrica e o que está rodando lá, parar a produção para poder simular e ver onde pode melhorar. A gente pode fazer isso no software, que é óbvio, né? Que vai melhorar drasticamente a questão do tempo. Tá? Então a gente evita prejuízos ao testar mudanças diretamente no mundo real mesmo, tá? Identifica gargalos e desperdícios com segurança. Esse é o principal ponto, tá? Que a gente vai verificar, vocês vão ver ali. Sempre vai ter um processo que demora mais. A gente explora ele para melhorar, tá? Então, o exemplo de um caso aqui da Cristaltech, segundo a nossa leitura, a gente vai poder testar o que vai acontecer quando a gente dobra a capacidade do operador de corte, tá? Quando a gente reduz o tempo de espera entre secagem e inspeção, por exemplo, que é o maior. A gente vai testar, né? A gente vai conseguir melhorar a eficiência do operador de embalagem e ver o que isso pode provocar no nosso resultado final, certo? Ok. Então nós vamos conseguir rastrear quantas peças entram na fábrica, quantas são concluídas de fato, saem, quanto tempo cada peça gasta em todo o processo, tá? Isso vai ajudar a gente a entender se nós estamos atendendo a demanda, se a produção é suficiente ou não. Então é de extrema importância, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. A gente vai analisar as filas, tudo certinho, recursos, beleza. Ok. No final então, pessoal, o que ele vai pedir para nós, né? Quantidade de peças produzidas, a gente vai verificar no relatório quantas peças entraram, quantas foram finalizadas sem rejeição, tá? A gente vai calcular o tempo total médio da produção, que é o quanto tempo uma peça leva em média do início até a embalagem, tá? Isso gera lá para nós o relatório. A gente vai ver o tamanho e o tempo médio de cada fila, qual que é o recurso mais ocupado e o recurso mais ocioso, beleza? Que são os pontos mais importantes. Vamos agora então fazer a leitura e montar aquela tabelinha que eu comentei com vocês, tá? Os recursos citados aqui serão operador de preparação, máquina CNC, câmara de revestimento, câmara de cura, inspetor de qualidade e operador de embalagem. A gente vai colocar eles numa tabelinha e listar os tempos ali, tá? Pessoal, então vamos lá, ó. Eu vou escrever aqui processo, tá? Uma coluna para processo, aqui função e deslocamento, tá? Eu vou escrever dessa forma. Se você quiser colocar organizado de uma outra forma, não tem problema. O importante é a lógica ser a mesma, tá? Então vamos dar início ali na leitura e já ir separando, ó. Processo. Os pedidos chegam na fábrica seguindo uma distribuição exponencial com média de 40 minutos, tá? Chegam na fábrica, tá? Então chega ali no estoque, né? Vou considerar que é a chegada. Vou escrever como chegada, beleza? A função é uma exponencial de 40 minutos. Eu escrevo assim, ó, expo 40. É assim que nós vamos identificar no software, tá? Beleza. O material principal, tá? Um vidro de quartzo tratado com nanopartículas de óxido de tungstênio precisa ser preparado antes do processamento. O tempo de preparação do material segue uma distribuição de expo 25 minutos e é realizado por um operador de preparação. Então a gente vai escrever aqui, ó, mais uma etapa seria preparação do material. Okay? Preparação do material. A função é expo de 25 minutos. Expo 25, tá? E é realizado por... Eu vou escrever, colocar mais uma coluna aqui, chamada de recurso, tá? Recurso, ok? Operador de preparação, tá? Vou escrever aqui, operador de preparação. Show.
Tá. Os vidros são então cortados e moldados conforme as especificações do pedido. Esse processo realizado por uma máquina CNC especializada realizado, né? Faltou ali a palavra uma máquina CNC especializada e segue uma distribuição normal com média de 6 minutos e desvio padrão de 1,5. Então nós temos mais um processo que é o processo de vou escrever assim, corte e moldagem, tá? Corte e moldagem. Função normal, vai aparecer assim, tá? Norm 6,1.5. No software vai aparecer para nós lá. A gente utiliza ponto no lugar da vírgula, tá, pessoal? E vírgula no lugar de ponto, é o inverso lá, tá? Porque tá em outra configuração. E ele, beleza, e é uma máquina, o recurso é uma máquina CNC especializada, tá? Máquina CNC, beleza. Show de bola. De 1,5 minutos ali, beleza. Após o corte, os vidros passam por um processo de revestimento químico com a solução fotossensível em uma câmara de revestimento. Esse processo segue uma distribuição triangular de 100 minutos, moda de 130 e máximo de 160 minutos. Então, o próximo processo aqui é o nosso revestimento químico, tá? Vamos escrever ele aqui. Revestimento químico, beleza? Uma função triangular, então eu vou encontrar desta forma aqui, ó, tria, mínimo 100, moda 130 e máximo de 160, beleza? O recurso ali, pessoal, é câmara de revestimento, tá? Vou escrever desta forma aqui. Show! As peças são revestidas, são então levadas para a secagem e cura em uma câmara térmica controlada, onde o tempo de processamento segue uma distribuição triangular com mínimo de 90, moda de 120 e máximo de 140. Então agora cura e secagem. Secagem e cura, né? Secagem e cura, tá? Aí nós vamos ter lá de novo função triangular, mínimo 90, 120, máximo de 140. Beleza? É uma câmara térmica. Câmara térmica, ok? Show. Após a cura, as peças passam por um período de espera para estabilização das propriedades do revestimento, garantindo a adequação ao controle de qualidade. O tempo de espera segue uma distribuição normal com média de 30 minutos e desvio padrão de 5 minutos. Vou colocar aqui espera, tá? Espera para... Vou colocar assim, ó, estabilização das propriedades, tá? Propriedades. Uma função normal também, né? De 30 minutos como média e desvio padrão de 5 minutos, tá? E o recurso, na verdade, a gente
não tem nenhum recurso nesse caso, tá? A gente deixa só aqui assim, só uma espera mesmo no estoque, algo nesse sentido, tá? E aí, antes de serem enviadas para a embalagem, todas as peças passam por um rigoroso controle de qualidade, realizado por um inspetor da qualidade, que inclui testes ópticos e resistência mecânica. O tempo de inspeção segue uma distribuição exponencial com média de 12 minutos. Aproximadamente 4% das peças são rejeitadas. Beleza. Então nós vamos escrever aqui controle de qualidade. Tá? De novo, uma função exponencial com média 12. Beleza? E um inspetor da qualidade. Vou colocar assim, ó, 96% ou 4%, que eu já vou saber, tá? 4% nesse, a gente vai ter que colocar um triângulo lá dentro do Arena para dizer que apenas 96% das peças vão ser aprovadas, tá? Tá, os vidros são aprovados, os vidros aprovados são embalados por um operador de embalagem e preparados para o envio conforme os requisitos do cliente. O tempo de embalagem segue uma distribuição triangular com mínimo de 3 minutos, moda de 4 minutos e máximo de 5 minutos. Show! Então nós vamos escrever aqui agora a embalagem. Uma função triangular. 3,4,5. Beleza? E é um operador de embalagem. Show, pessoal. E é isso. Agora vamos só conferir. Vou conferir que está tudo certinho. Acredito que todas as informações estejam coerentes aqui. Qualquer coisa a gente dá uma revisada, mas aparentemente é tudo isso aqui mesmo. Só vou pegar agora os deslocamentos, tá? Que ele trouxe aqui para nós. Que é o seguinte. Para a gente colocar lá também. Que vai influenciar, impactar diretamente no nosso processo, tá? Então isso que eu já utilizei. Aí ele traz lá para nós, entre revestimento químico e entrada da secagem, é um tempo de deslocamento de 3 minutos. Então, se eu colocar aqui, ó, significa, pessoal, que é a frente do entre revestimento químico e o próximo, beleza? Ó, entre secagem e cura e inspeção de qualidade. Certo. Aqui tem o tempo de espera, né? Deixa eu colocar aqui. Tempo de espera. Vai ocorrer esse tempo de espera, pessoal. E depois do tempo de espera, tem 5 minutos de deslocamento, tá? A gente pode colocar aqui, ó, depois do tempo de espera, porque ele vai ter um processo. Deixa eu até pegar aqui pra gente conferir. Aqui, ó. Secagem e cura, aí tem esse processo aqui, beleza, da secagem. Aí após a cura, as peças passam por um período de espera, beleza? Show. Aí tem, igual a gente escreveu ali mesmo, a distribuição normal, que é o tempo de espera. E beleza, aí depois elas vão seguir ali pro controle de qualidade, tá? Que é o que a gente viu lá de 4%. Show. Entre inspeção de qualidade e embalagem,
é um deslocamento de 1 minuto. Aqui, beleza?